Vamos lá? Vamos à gravação. Hoje eu quero dar continuação. Você vai ver a importância de fazer a configuração que eu já ensinei e fazer um bom prompt. São os dois últimos vídeos que eu fiz. Então, hoje nós vamos estudar 1 Coríntios 3. Como eu configurei, você vai perceber que ele já vem cheio de informação importante para mim. Dá só uma olhada. Está usando a NAA. Mia, dá um tempo, Mia, pelo amor dos meus filhinhos. Tá aqui. Ele já separou, já separou o texto. Coisa que é uma das coisas que mais me dá trabalho. Mia, dá um time. Eu preciso da Bíblia, Mia. Mia, eu tenho a divisão aqui que eu já fiz várias vezes. Versículos de 1 a 4, Paulo faz uma acusação. Versículos de 5 a 9, Paulo faz uma correção. Versículos de 10 a 15, Paulo mostra que existe uma responsabilidade. Versículo 16 e 17, Paulo dá uma advertência. E versículo 18 a 23, existe uma inversão, uma reversão aqui. Então, o texto já vem todo... Ó, impressionante como ela já faz essa divisão. Ela não faz a transição. Para quem prega expositivamente, é importante as transições. Como é que eu saio do 4 para entrar no 5 sem estourar a porta? Você entendeu? Existe um caminho. Você precisa criar isso daí. Depois eu vou perguntar para ela se ela consegue fazer as transições para mim. Ó, do 10 ao 15, tá aqui, ó. Cristo, único fundamento. Meu Deus. Ó, 16 e 17. E 18 a 23. Claro que ele usa... Ele usou aqui Gordon Fee, F.F. Bruce, White e Shedd. Tudo está na minha configuração. A importância da configuração. Lembre-se disso. Eu vou perguntar para ele. Encontre as crie, melhor. Isso aqui é o prompt. Crie as transições de top. Deixa eu ver se ele entende. Tópico para tópico. Ver se ele entende. Para dar fluidez. Vamos ver o que ele explica aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Deixa eu ler primeiro. Claro, Marcelo, abaixo apresenta o 1 Coríntios 3 com transições entre os tópicos, como se estivéssemos montando uma aula ou uma pregação expositiva, com fluidez lógica, coerência pastoral e unidade teológica. A estrutura segue o desenvolvimento paulino, destacando os temas principais, com transições claras e explicativas entre os blocos. Vamos lá. No capítulo 3, do 1 ao 4, Paulo está fazendo uma acusação que os crentes são carnais. Vamos ver a transição para o próximo tópico. Paulo, então, nos leva a entender que essas divisões revelam uma idolatria sutil aos líderes humanos. Mas, em vez de atacar Apolo ou a si mesmo, ele redefine o papel dos ministros. A IA fez uma transição para entrar no versículo 5 a 9. O tema, Paulo e Apolo não são rivais, mas cooperadores. Deus é quem dá o crescimento. Agora vamos ver a próxima transição. Tendo desarmado o culto à personalidade, Paulo amplia a metáfora da lavoura e ele passa à construção. Agora nos chama a refletir. O que estamos construindo sobre o fundamento que é Cristo? Nossa, fantástico. Vamos ver outra transição agora, para o versículo 16 e 17. Esse capítulo tem 5 divisões, 5 tópicos. Você precisa, quando você termina o primeiro, do 1 ao 4, você vai entrar no 5 ao 9, você tem que entender que é um caminho, uma maneira sutil de entrar, porque é a mesma mensagem. Isso chama-se transição. Isso eu faço o tempo todo. Mas Paulo não está apenas falando de ministros, ele aponta para todos os crentes como parte do edifício. E esse edifício tem algo de sagrado, é o templo do Espírito Santo. Quem que é o templo do Espírito Santo aqui? Eu? Não.
templo do Espírito Santo somos nós, comunidade. Olha aqui o tema. A comunidade cristã é o santuário de Deus e profaná-lo com divisões é algo gravíssimo. Olha o texto-chave. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Que palavra pesada. Transição para o próximo e último tópico. Isso nos conduz a uma advertência ainda mais profunda. Precisamos abandonar a pretensa sabedoria humana, porque na obra de Deus os critérios de grandeza são diferentes. Aí ele entra para falar, ele faz uma sabedoria humana versus sabedoria divina, ele faz uma inversão. Esse texto é maravilhoso. Eu não vou entrar em detalhes nele. Vamos ver a conclusão. Este capítulo é um chamado urgente à maturidade cristã, à unidade eclesial, à fidelidade no ministério e à centralidade de Cristo como um fundamento inegociável. Paulo demonstra tanto a vanglória humana quanto a ingenuidade espiritual, os bebezinhos de Coríntios, para lembrar que a obra de Deus é santa, duradoura e orientada pelo Espírito, não pela carne. Muito bom. Muito bom mesmo. Se você tem muita dificuldade de entender, você pode fazer isso aqui. É uma técnica, é um princípio. 1 Coríntios 3, usando até o princípio, não a técnica, tanto faz, de Feynman. Acho que é isso. Vamos lá, vamos ver. O que a técnica de Feynman faz? Vamos lá. Escolha excelente, Marcelo. A técnica de Feynman, criada pelo físico Richard Feynman. Eu coloquei N, né? Eu errei. É NM aqui, mas tudo bem, depois eu acerto na próxima. É uma metodologia de ensino e aprendizado baseada em explicar conceitos complexos. O que essa técnica vai fazer? Vai pegar textos extremamente complicados e vai digerir e vai dar para você algo simples, porém com profundidade. Como se estivéssemos ensinando para uma criança ou para alguém se formando no tema. Isso exige domínio, clareza e didática. É o que o Feynman vai fazer. Aí você vai ter tema central. Primeira etapa, compreender profundamente o texto. Paulo está corrigindo a igreja de Corinto, porque eles estão divididos e se comportando como imaturos espiritualmente, idolatrando líderes. Ele os ensina que todos os servos são cooperadores de Deus e que Cristo é o verdadeiro fundamento da fé. Aqui ele vai começar com o texto. Etapa 2, explicar com palavras simples, como para uma criança. Vocês ainda são bebês espirituais. É o que Paulo fala para os coríntios. Imagina que você acabou de entrar na escola e já quer resolver provas de universidade. Paulo diz, gente, vocês ainda estão começando na fé, mas estão agindo como se soubessem de tudo. Estão brigando, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, como se a igreja fosse um time de futebol. Conceito-chave explicado. Eles são cristãos, mas ainda pensam como o mundo pensa, com ciúmes, competições e orgulho. Isso aqui é ensinado para uma pessoa de quinta série. A segunda parte do texto, a parte 2, os líderes são apenas trabalhadores. Paulo diz, eu sou um jardineiro, Paulo também. Um planta, o outro rega. Mas quem faz a planta crescer é Deus. Ele está corrigindo eles, a rota. Não adianta vocês olhar para a gente, porque quem dá o crescimento é Deus. Vocês ficam aí babando pelos pregadores, isso é culto à personalidade, ele está dizendo. Eles estavam tratando os líderes como estrelas. Paulo corrige, nós apenas ajudamos. Quem faz a vida acontecer é Deus. Conceito-chave explicado. Deus é o dono do campo e do prédio. A igreja é o jardim e a casa dele. Terceira parte, do 10 ao 15. Cristo é o único chão firme. Paulo é muito inteligente aqui. Ele tira todo o foco que os crentes e a igreja estão colocando nos pregadores e ele coloca o foco em Cristo. Ele sai de cena, Apolo sai de cena, todos saem de cena. Porque no centro é Cristo. O verdadeiro evangelho, ele é cristocêntrico. Eu estou aprendendo a fazer isso aqui. Você vê que
Eu ainda fico um pouco nervoso ainda na hora de falar diante da câmera, mas estou me soltando bastante. Acredito que depois que eu fizer uns 20 vídeos vai estar bem legal. Paulo fala, pense em uma construção. Eu coloquei um alicerce, que é Jesus. É a base, o alicerce. Só que em linguagem de pedreiro. Agora vocês estão construindo em cima disso, mas cuidado. Se usarem madeira podre ou papelão, vai cair. Só o que for forte como ouro, prata, pedras preciosas, vai aguentar o fogo do teste. Conceito-chave explicado. Um dia será testado. Só aquilo que for feito com amor, verdade e para Deus vai durar. Nós não temos a autoridade de construir se não for com a mesma matéria que foi usada no alicerce, que é Jesus Cristo. Existe uma responsabilidade muito grande de nós pregadores e ensinadores, de não abandonarmos o evangelho da graça. Quarto, a igreja é o lugar onde Deus mora. Igreja, comunidade. Paulo pergunta, vocês sabiam que são o templo de Deus? Isso quer dizer, Deus não mora no prédio, mas no coração de vocês. Quando estão unidos, isso aqui é o templo do Espírito Santo no texto. E ele diz algo sério. Se alguém estragar esta casa, Deus vai responsabilizar essa pessoa. Isso aqui é uma chamada, uma advertência para criar temor no coração do povo. Olhem como vocês estão criando rachas na igreja, porque vocês estão destruindo o templo do Espírito. Aqui, o conceito-chave explicado. Destruir a unidade da igreja é como construir o templo de Deus. É como destruir o templo de Deus. Isso é grave. Último tópico. A sabedoria de Deus é diferente da do mundo. Aqui ele vai fazer um monte de inversão. Vocês estão pensando uma coisa, mas é outra. Paulo diz, se alguém se acha muito esperto, tem que desaprender para aprender com Deus. Porque o mundo admira quem é esperto para enganar ou vencer os outros. Mas Deus chama isso de tolice. Conceito-chave explicado. Ser sábio de verdade é confiar e obedecer a Deus, mesmo que o mundo ria de você. Continuando. Tudo pertence a vocês, mas vocês pertencem a Cristo. Vocês não são de Apolo, vocês não são de Paulo, vocês não são meu, vocês são de Cristo. Paulo fecha dizendo, parem de brigar por causa de líderes, tudo é de vocês. O Marcelo é de vocês, o Paulo é de vocês, o Apolo é de vocês, Pedro é de vocês, a vida é de vocês, a morte é de vocês, o presente é de vocês e o futuro é de vocês. Mas vocês não são dos líderes, vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Conceito-chave explicado. Em Cristo somos herdeiros de tudo, até dos líderes, mas não somos donos de nada. Somos mordomos somente. Somos de Cristo. Que coisa linda. Deixa eu ver se tem alguma coisa para encerrar aqui. Etapa 3, revisar e identificar buracos na explicação. Isso é a técnica de Feynman, legal para você usar. Tudo que não conseguimos explicar com simplicidade precisa ser estudado novamente. Se algum desses pontos ainda estiver confuso, posso explicar mais. Etapa 4, reformular com clareza e ilustração pastoral. Resumo final do ensino, vamos ver o que ele vai falar aqui. A igreja de Corinto era como uma escola onde os alunos estavam se achando doutores. Ok, já entendeu isso. Mas ainda usavam fralda. Eram crianças, imaturas. Eles brigavam por seus professores como se fossem super-heróis. Paga-pau de pregador. Esquecendo que só Deus é quem dá o crescimento. Nenhum pregador tem condições de edificar sua vida ao ponto de fazer você crescer. O que ele faz é ser um instrumento de Deus. Paulo lembra. Vocês são como um jardim, como um prédio, como um templo. E tudo isso pertence a Deus. Ele termina dizendo, parem de se orgulhar por bobagem.
Vocês têm tudo em Cristo. Então vivam com quem realmente entendeu o Evangelho. Muito bom, hein? Toda essa divisão, muito legal para você que prega, para você entender o texto com clareza. Se você quiser ainda pedir, me dê o contexto. Lembra que eu falei que você precisa usar os 5 prompts? Me dê o contexto. Desculpa que eu não tenho o X, a minha gata fez o favor de, essa gatinha que estava aqui, a minha, fez o favor de arrancar o X do meu teclado. Então eu tenho que usar o S, mas não vai fazer diferença aqui para o prompt. Me deu o contexto de 1 Coríntios 3, com os melhores mestres. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha o que ele derrubou. Você é louco, irmão. Contexto teológico com toda essa turma aqui, ó. Contexto histórico-cultural. Corinto é uma cidade próspera, comercial, cheia de influência filosófica e religiosa. Após sua construção por Júlio César, tornou-se o centro cosmopolita do Império Romano. A cidade respirava competição, retórica, prestígio e sensualidade. Os coríntios estavam treinados nisso. Olha o que o Skinner vai falar. Craig S. Skinner, especialista no Novo Testamento. A cultura coríntia valorizava profundamente a eloquência, tudo o que eles queriam, e a sabedoria filosófica, o que gerava uma busca por status dentro e fora das assembleias religiosas. Eu não vou nem continuar aqui, vou continuar aqui no contexto da carta. Uma igreja dividida. A carta responde a uma série de conflitos e distorções espirituais na igreja local. Um dos problemas principais era a divisão causada por líderes carismáticos como Paulo, Apolo e Cefas, que é Pedro. Gordon Fee, explicação de Gordon Fee. O problema em Corinto não era a existência de diferentes líderes, mas a maneira carnal como os membros da igreja estavam se agrupando em torno deles, criando partidos. Vamos ver o N.T. Wright. É só dinossauro, hein? Os coríntios estavam usando os líderes da igreja como emblemas de identidade. Oh, meu Deus, a Bíblia está atrapalhando. Vai para lá um pouquinho, minha filha. Como se fossem times de futebol ou partidos políticos, o que era oposto ao Evangelho da Cruz. Não vou nem dar sequência, mas ó, tem bastante coisa aqui ainda. Tudo é você configurar e saber dar os prompts certos. Só ler a conclusão para a gente encerrar esse vídeo. 1 Coríntios 3 não é apenas uma correção moral, é uma revolução espiritual contra o espírito de status, celebridade e poder. Meu Deus, como isso é atual na nossa igreja brasileira. Paulo confronta os valores de Corinto e do mundo com a sabedoria da cruz, lembrando que a igreja é de Deus, o fundamento é Cristo, e tudo o que fazemos será testado. Ainda está me atrapalhando aqui. Lá, minha filha, mais para lá. A espiritualidade verdadeira não é emocionalismo ou carisma, mas maturidade, humildade e fidelidade. Você pode continuar dando prompt para aprender aqui, buscando comentário, livros sobre Roma, nessa época de Jesus. Eu vou parar por aqui. Vou encerrar o vídeo. E um beijo no coração.